salmo de hoje, a nossa passagem de hoje, está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é o meu pastor, como diz o original da Bíblia, e não me faltará. Eu estava meditando ontem, gente, sobre Davi e sobre a perspectiva que Davi teve quando ele falou esse salmo. Quando Davi disse assim, Elohim Adonai, quando ele disse Adonai Roí Loessá, quando ele diz Adonai Roí Loessá, que quer dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse roir que vem do hebraico, ele quer dizer uma amizade íntima. Ele quer dizer um companheirismo, algo de alguém que tem intimidade. Entende? E não é o sentido que nós temos quando nós falamos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como se a vontade de Deus fosse dar presentes. Não. Deus quer nos dar a sua presença. A presença, nesse caso, ela é muito mais adequada ao roir. Adonai Roí Loessá. A presença de Deus, ela é muito mais adequada. Mas nós, claro, que gostamos sempre de receber as coisas de Deus, oferecemos também, mas não oferecemos no mesmo nível. Não oferecemos na mesma intensidade. Quando Davi, pastor de ovelhas, ele comparou Deus como pastor e ele como ovelha, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Cada um de nós, a partir daquilo que a gente entende, da nossa formação, principalmente, vai ter uma perspectiva de Deus ali naquela área, não é? Então eu poderia dizer como psicanalista, o Senhor é quem comanda os meus pensamentos, o Senhor é quem me compreende, não é? O Senhor é quem me dá a interpretação da minha vida. Eu poderia dizer isso. Se você tem a sua profissão, você falaria com Deus do mesmo jeito, a partir da sua profissão, a partir daquilo que você sabe, a partir daquilo que você aprende. O pedreiro vai dizer, o Senhor é a construção da minha vida. O Senhor é uma casa, um castelo forte, como disse Martinho Lutero. Então, para cada um de nós, Deus tem uma perspectiva de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, quando Davi, ele abre a boca e escreve, Davi escreveu 41 salmos. Os primeiros 41 salmos da Bíblia são atribuídos a Davi. Depois vem Salomão, os filhos de Corá, Moisés, outras pessoas que escreveram. Mas quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, é muito mais correto a gente ler assim, o Senhor é o meu amigo íntimo e não me deixará só. Entende? O Senhor é meu amigo íntimo e não me faltará. Então, o mais correto na nossa língua seria dizer, no original, no grego, nós dizemos assim, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Adonai Roí Loessá. Repita comigo essa frase hebraica. Adonai Roí Loessá. Adonai Roí Loessá. Eu quero dizer, o Senhor é o meu pastor. Mas Davi, ele começa se apropriando, gente. Ele começa se apropriando de Deus. Observe. Apropriando, eu digo, não ser dono de Deus, mas que Deus tem algo especial com ele. Porque Deus, na verdade, Marcos Silva, ele tem algo específico com você. Deus, ele não olha a multidão. Deus recebe o louvor da multidão? Sim, recebe. Mas Deus, ele olha a minha especificidade. Deus olha a minha maneira de ser. Por isso a Bíblia diz que a multiforme graça de Deus nos alcança. Deus nos alcança com a sua multiforme graça. Isso quer dizer o quê, gente? Ele vai ser para você o que você precisa naquele momento. Eu não sei se você percebe, se você já reparou na Bíblia, mas uma hora Jesus chegava e dizia assim, eu sou o pão da vida.
Outra hora ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim e beba. Então, eu não sei se você já reparou, mas Jesus se apresenta de várias maneiras. E por que Jesus fazia isso? Por que Jesus se apresentava a Laodiceia desse jeito? Porque ele estava querendo dizer às pessoas que muitos não entendiam, principalmente os religiosos, eu sou o que você precisa no momento. Então agora eu estou aqui no estúdio. A porta do estúdio está fechada. Então se eu quero sair do estúdio, ele é a porta. Entende? Se você acorda nessa manhã e está com sede, ele é a água. O que Jesus está dizendo é que ele se relaciona de forma específica com você. Por isso que nós não devemos ficar buscando apenas experiências dos outros. A experiência que é do outro não será a minha, porque Deus nos trata com, assim gente, com o nosso jeito, a nossa natureza, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de compreender. É assim que o Senhor Deus vai nos tratar. É assim que Deus te vê. Deus te vê no teu íntimo. Deus conhece tudo da tua vida, Laodiceia. Deus conhece tudo da tua vida, Paulo. A Bíblia diz que você ainda era uma substância informe e ele já te conhecia. Quando o teu coração foi formado, que é o primeiro órgão que é formado do ser humano, depois da concepção, ali começa a se formar. A primeira coisa que se forma é o coração. E a neurociência já sabe disso, já descobriu que no coração existem neurônios. No coração existem neurônios. Por isso que a Bíblia diz, lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele é fonte da vida. Olha, o que a neurociência descobre hoje, a Bíblia já nos fala há muitos e muitos anos. Milhares de anos. Você sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que está conosco, Edson, que diz isso para nós, o Senhor é meu pastor e dele não terei falta. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Olha que como muda, gente, a interpretação para nós. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, não terei falta da presença dele. Isso combina com aquilo que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios. Paulo também disse, tudo posso naquele que me fortalece, escrevendo aos Filipenses, aliás. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê, gente? Eu posso levantar esse teto aqui, eu posso empurrar essa parede. Bom, Deus pode qualquer coisa, mas não é isso que ele está dizendo. Tudo posso. Ele diz, olha, eu estou acostumado a passar por isso, eu passo por aquilo. Você que está me ouvindo agora, você que tem a sua profissão, você que é uma pessoa bem-sucedida, duvido que você não tenha passado agruras para chegar onde você chegou. Ou se você for um filhinho ou uma filhinha de papai e de mamãe desde o berço. Mas se você não for, você ralou muito para você chegar onde você chegou. Você ralou muito para você conseguir o que você tem hoje. Claro que foi a graça de Deus. Porque se tu não tivesse vida, tu não terias nada. Mas você teve que se esforçar. Você teve que fazer sua parte. É que algumas pessoas, elas atribuem sempre esse salmo dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sempre associada a presentes. Quando Deus quer a presença, gente, Davi dizia para Deus, Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas não me retires da tua presença. Davi dizia, Senhor, não me retires da tua presença. Davi era um homem que amava a presença de Deus. Você ama a presença de Deus? Se você ama, você não está interessado na utilidade de Deus. Você não está interessado naquilo que Deus pode te dar, mas sim naquilo que Deus é. Deus é para mim, Deus é para você. E nós, se amamos esse Pai, nós estamos interessados exatamente naquilo que Ele é e não naquilo que Ele pode nos dar. Porque quando eu tenho Deus apenas por aquilo que Ele pode me dar, eu sou um interesseiro. É uma relação, gente, que não é uma relação boa, é uma relação tóxica, é uma relação promíscua. Toda relação de interesse é uma relação promíscua.
Você não vive com quem você ama porque ela pode te dar alguma coisa, mas você vive porque você ama aquela pessoa, porque você gosta do cheiro, gosta do jeito, você gosta daquela pessoa, você se sente bem com ela e ela se sente bem com você. Adilene, quando a gente ama esse Deus, a gente diz: o Senhor é o meu amigo íntimo. A tradução da Bíblia, voltada mais ao sentido original, diz isso: Adonai Roí Lo Esá. O Senhor é o meu pastor e não terei falta de nada. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Esse nada está muito mais relacionado à presença e não aos presentes. Você entende? Então que essa palavra, essa reflexão fique gravada, cravada na tábua do teu coração. Porque quando Davi disse isso, ele sabia exatamente o que era cuidar de ovelhas. 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Diz a Bíblia que Jessé, pai de Davi, manda Davi pegar umas merendas, manda Davi pegar uns quitutes, pegar uns lanches e levar para os seus irmãos lá no campo de batalha. Davi pega realmente todo aquele mantimento, coloca lá na sua sacola, mas antes de ir para o exército de Saul, onde estava acampado o exército de Saul, Davi vai no campo onde as ovelhas ficaram, chama um pastor, chama um guarda e diz assim: olha, tome conta das ovelhas de meu pai, porque vou fazer um mandado para ele e volto para aqui para continuar cuidando. É por isso que Deus escolheu Davi como queridinho. Gente, quem ama as coisas de Deus será amado por ele. Você é uma pessoa que ama as coisas de Deus? Você ama a obra de Deus? Quando você faz alguma coisa para Deus, você faz realmente com aquele amor, com aquela alegria? Quando você chega na igreja e você vê que alguma coisa não está correta ali na casa de Deus, você procura ajudar? Quando você entrega seu dízimo ou sua oferta, que na verdade dízimo não é seu, já é de Deus, é uma parte que você tem que não é sua. Quando você faz isso, você faz com amor. Você faz realmente porque ama a obra de Deus. Ah, minha gente, quando Deus vê alguém que ama a sua obra, esse alguém será amado por Deus. Tanto que é verdade que a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Observe, se Deus ama ao que dá com alegria, Ele está dizendo: aquilo que eu faço para Deus de coração vai atrair o amor dele a mim. Entende? Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Tá vendo? Então, eu consigo atrair o amor de Deus quando o que eu faço para Deus, eu faço com alegria. Quando eu vou ao monte orar, eu faço isso com alegria, eu não vou reclamando. Quando eu me ajoelho na minha casa, no meu quartinho de oração, de guerra, e aqui eu me coloco diante de Deus e digo: Senhor, estende a tua mão sobre a minha vida, Pai. Quando eu digo isso para Deus com alegria no coração. Quando eu digo: Senhor, hoje eu vou pegar a vassoura e vou varrer a tua casa. O templo é o lugar onde nós nos reunimos, onde a igreja se reúne. É muito importante eu e você entendermos e compreendermos isso. Olha, meu irmão, que a graça de Deus seja sobre a tua vida, para você entender o que a Bíblia diz, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tem um sentido diferente daquele que a gente pensa. Que quando Davi disse isso, Adonai Roí Lo Esá, quando Davi disse essa palavra hebraica, ele está dizendo exatamente: o Senhor é o meu amigo íntimo. Adonai é Senhor. O Senhor é o meu companheiro íntimo. E a presença dele não me faltará. Olha que coisa linda, gente. Quando alguém ama a gente pela presença, não é? A gente fica assim, a gente fica admirado com o amor daquela pessoa. Quando uma pessoa gosta da gente, não pelo que a gente pode dar, pelo que a gente pode oferecer.
Tem pessoas que só aproximam de você por interesse. Tem gente que faz Deus hoje em dia de melhoral, faz Deus de cibalena, faz Deus de anador, faz Deus de elixir paregórico, faz Deus desses remédios. A pessoa tem Deus como se fosse um remédio, Jackson. A pessoa tem Deus como se fosse um remédio. Ela não entende que Deus, ele quer se relacionar. Deus quer pessoas que não queiram apenas suas mãos, mas queiram o seu coração. Não aquilo que Deus pode te dar apenas, porque receber alguma coisa de Deus é consequência. É consequência de um relacionamento, é consequência de amor e é consequência de amar. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Você que está me vendo, me ouvindo nesta hora, você não gosta de se relacionar com quem você ama? Você gostaria que quem você ama se relacionasse com você apenas por interesse? Claro que você não vai gostar. Então eu e você precisamos entender esse Deus que é Pai, esse Deus que gosta de presença, esse Deus que gosta de nos abraçar, esse Deus que está com a gente. Ele colocou o seu anjo a noite inteirinha. Enquanto você dormia, o anjo do Senhor estava acampado ao teu redor. Você sai agora de manhã para trabalhar, para viajar, o anjo do Senhor está contigo, a bênção do Senhor está contigo, mas você está com Ele? Quando você não precisa de nada, né, gente? A gente analisa muito as pessoas da maneira que elas tratam quem ela não precisa. É interessante você notar isso. Como é que você trata as pessoas que você não precisa? Você não vai depender delas. Você não vai depender dela. Como é que você trata? Pois Deus é um Pai que nos olha nessa perspectiva. Quando Ele não está precisando de mim, Ele age como? Ele ora, Ele busca a minha presença, Ele quer andar comigo. É como Moisés. Por isso que Moisés foi quem foi, gente. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Senhor, se a tua presença não estiver conosco, ô presença gloriosa, gente, ô presença maravilhosa aqui dentro desse estúdio, ô presença gloriosa que você pode estar sentindo aí também, juntamente comigo, essa presença de Adonai, Loir Loessá, esse Adonai, esse Deus todo-poderoso que está conosco, essa presença gloriosa que está conosco em todos os lugares. Porque a Bíblia fala sobre os atributos de Deus. Ele é onipresente, onisciente. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele é onipotente, porque ele pode todas as coisas. Esse Deus que tudo pode, tudo vê, está contigo nesse dia. E que a graça dele te acompanhe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Adonai Roí Loessá esteja sobre a tua vida, cuidando de você, te abençoando. Que esse Pai nosso, né, gente? Esse Pai nosso esteja contigo. Esse Pai que não é apenas meu, mas é também teu, né? Advund Bashmaia, dedicada Shimok, Teitei Malkutar, Nerhuit Viana Faikana de Bashmaia of Bahara. Isso quer dizer Pai nosso que estás nos céus, na língua de Jesus, na língua que Jesus falava. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É maravilhoso a gente falar com esse Deus, a gente ter esse Deus dentro de nós, perto de nós, saber que não estamos sós. E se algum dia a morte bater em nossa porta, ela vai perder a viagem, gente. A morte vai perder a viagem, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. A primeira do alfabeto grego, a primeira letra é alfa, a última é ômega. Pois se nós estivermos nele, e ele é o primeiro e o último, então é fácil de entender, eu serei eterno, você será eterna. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida mais e mais, em o nome do Senhor Jesus.